Amigas, amigos, olá. Conflitos na Palestina. Vamos começar esse vídeo com uma crítica, ou pelo menos uma abordagem alternativa ao entendimento que está sendo dado aos conflitos na região neste momento. A imprensa está chamando frequentemente especialistas em direito internacional, que comentam sobre os ditos crimes de guerra de Israel ao fazer um cerco, ao fazer um sítio contra a região da faixa de Gaza, os crimes contra a humanidade, do Hamas fazendo sequestro e morte de populações civis, como o Tribunal Penal Internacional veria tudo isso, como a Corte Internacional de Justiça veria tudo isso. Gente, todos esses aspectos são importantes dentro do direito internacional, mas há um problema. O direito internacional está pensando principalmente no momento dos atos. Não está pensando, portanto, a genealogia destes atos. O que levou a esses episódios? Será que o Hamas fez essa invasão porque apenas eles têm ódio no coração? Será que a resposta israelense é apenas porque eles são ignorantes? Não. A gente só vai entender as raízes, nós só vamos entender esses conflitos pensando nas raízes deste conflito. Há que se perguntar sobre o movimento sionista. Há que se perguntar sobre a migração de judeus da Europa para a região da Palestina. Há que se levantar o problema das perseguições que as populações judeus sofreram ao longo da história, e especialmente durante o Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha nazista, a maneira como esses judeus se instalaram na Palestina com o apoio de Reino Unido, de Estados Unidos e, portanto, colocando a dimensão geopolítica mundial, a importância da comunidade judaica no cenário político mundial e desta região na geopolítica mundial, uma região rica em petróleo, uma região de contato de 3 continentes, na Ásia e próxima da Europa, da África. Então, há que se ter a dimensão do direito internacional? Sim, com certeza, mas ela só não basta para entender as raízes do problema, o que é fundamental para nós propormos uma solução para o problema. E onde o problema vai ser resolvido? Novamente, no direito internacional. Então, primeiro, será que alguém do Hamas está preocupado que vai ser processado e vai ser preso em uma prisão em Haia, na Holanda, do Tribunal Penal Internacional? Bem, eu acho que isso não é a maior preocupação do Hamas neste momento. Seria uma preocupação de Benjamin Netanyahu de ser processado e preso pelo Tribunal Penal Internacional? Ora, Israel nem faz parte do Tribunal Penal Internacional. Então, notem, o direito só está vendo o momento do episódio, não explica as origens do conflito e não é um meio de solução do conflito na atualidade. O que é solução para o conflito? A solução é política, é abrir um espaço de negociação política que dê margem para os principais atores na região diretamente envolvidos, que dê margem para que atores internacionais, mundiais ou regionais relevantes atuem com vistas à solução do conflito. E como isto pode ser processado? Como o Brasil entra nisso? O Brasil é um ator importante nesse processo. O Brasil é um ator importante porque, neste momento e ao longo deste mês, ele preside o Conselho de Segurança das Nações Unidas. O Brasil é membro temporário do Conselho na atualidade e, neste mês, preside o Conselho. Então, ele pode convocar reuniões, ele pode propor resoluções para a superação do conflito. Daí aparece uma crítica extremamente idiota de alguns setores da imprensa e da sociedade brasileira em geral acerca da postura do Brasil no conflito. O Brasil criticou o Hamas dizendo que o Hamas é um grupo terrorista? Não, o Brasil não fez isto. Não fez por quê? Pelo mesmo motivo como o Brasil não está tendo uma posição mais aguerrida contra Israel. Por quê? Porque através da negociação é que se supera o problema na região. Agora, como o Brasil pode ser um ator relevante em negociações se ele criminalizar uma das partes? Então, a única coisa que não é bem-vinda neste momento para países que buscam, na minha visão, corretamente, a superação negociada do conflito, a única coisa que esses países não podem fazer é criminalizar as partes. Além disso, nós sabemos que o Hamas não é considerado grupo terrorista para a Organização das Nações Unidas. E aqui entra o direito internacional. O Brasil, então, está atuando dentro das normas do direito internacional, dentro de normas do direito internacional, mas com um viés, com um olho
político, nas relações de poder mundiais, com vistas a essa abertura de espaço de negociação. Precisa haver, então, um equilíbrio de entendimento e imputação de culpa entre as partes envolvidas para que se tenha esta possibilidade. O Brasil não é o único que está fazendo isso. Por exemplo, a China também. E daí, amealhando mais atores políticos, regionais e internacionais de peso, é possível uma pressão sobre as partes com vistas à superação deste problema. Agora, quem são esses atores e como eles podem agir? São atores relevantes mundialmente: Estados Unidos, União Europeia, China, Rússia e o Brasil também, que é uma potência média, atualmente preside o Conselho de Segurança da ONU. Né? Mas também são atores regionais importantes os países árabes da região, os países de maioria de população islâmica da região, que é mais do que meramente mundo árabe, entre outros países que são da OPEP. Vejam, nós já tivemos um precedente. Em 1973, a Guerra do Yom Kippur mudou a diplomacia mundial em relação à Ásia Ocidental e Oriente Médio, quando os países da OPEP decidiram reduzir as exportações de petróleo, protagonizando a primeira crise do petróleo. E nós já tivemos circulando uma fake news durante essa primeira semana, uma fake news que talvez seja estratégica, sobre uma iniciativa do Catar de diminuir ou bloquear as suas exportações de gás natural. Lembrando que o Catar é o segundo ou terceiro maior exportador de gás natural, são grandes exportadores de gás natural no mundo. A Rússia é a primeira colocada disparada, a Noruega e o Catar. Se o Catar sai do comércio mundial de gás natural, isto é muito importante para a economia mundial, uma economia que já vem sofrendo com graves problemas, desaquecimento da economia chinesa, os problemas de inflação e baixo crescimento na economia dos Estados Unidos, na zona do euro. E, portanto, os países exportadores de petróleo da OPEP podem jogar com pressão sobre este problema através dos combustíveis, o que se soma àquele espaço de negociação que eu tinha dito de países que não entram criminalizando as partes, como é o caso da China, como é o caso do Brasil. Mas tem um ator-chave neste processo. E esse ator fundamental é que dificilmente vai ser demovido da sua posição pró-Israel e de criminalização do Hamas, dos palestinos em geral, que é os Estados Unidos. E por que isso? Porque, primeiramente, os Estados Unidos encontram em Israel o seu principal aliado regional, e daí a dificuldade que os Estados Unidos têm de pressionar este aliado numa região geopoliticamente tão importante para as necessidades americanas. Segundo ponto importante, nós encontramos hoje por volta de 6 milhões de judeus na população dos Estados Unidos. E não é só uma questão quantitativa. Essa comunidade judaica americana tem um peso muito forte na indústria cultural, nos setores de imprensa, no setor financeiro. E lembrando que no ano que vem nós vamos encontrar eleições presidenciais. Se houver uma percepção por parte da comunidade judaica dos Estados Unidos de que o atual governo Biden, de que os democratas não estão dando todo o apoio para Israel, isto alimenta uma candidatura republicana de Donald Trump. E Biden pode dizer adeus ao processo eleitoral, os democratas podem dizer adeus ao processo eleitoral. Então é muito difícil demover os Estados Unidos da sua posição, e sem uma revisão da posição americana fica muito difícil os demais atores regionais conseguirem jogar politicamente para ampliar e tornar efetivo este campo de negociações. E como os Estados Unidos estão agindo lá na região da Ásia Ocidental, da Palestina, neste momento. O governo americano está enviando o seu segundo porta-aviões para a região agora neste final de semana. Então nós temos mais de uma frota de navios de guerra dos Estados Unidos estacionada nesta região. E para que isto? Para os Estados Unidos entrarem na guerra? Não, não. Para imediatamente os Estados Unidos se caracterizarem como uma força de dissuasão. Existe então uma tensão entre Israel e o Hamas, que está muito maior do que era esperado. Não era esperado que o Hamas tivesse esse poder de fogo contra Israel. E lembrando que o Hezbollah ao norte tem muito mais recursos militares
do que o Hamas. Isto pode dar uma sensação para outros atores regionais anti-israelenses de atuarem no momento de fraqueza de Israel. As forças americanas estão lá para isto, para dizerem não, ninguém vai intensificar o conflito na região, é uma força de dissuasão. E isto é muito importante e ao mesmo tempo muito perigoso, porque se os Estados Unidos se arriscarem ou tiverem que extrapolar isto e atuarem diretamente, então a reversão deste quadro com agravamento dos problemas pode se dar, porque daí nós vamos ter, por exemplo, os Estados Unidos atacando o território de um país de grande população árabe muçulmana como o Líbano, atacando diretamente regiões da Palestina, da faixa de Gaza, da Cisjordânia. Agora, e qual vai ser a postura de tradicionais aliados dos Estados Unidos, governos da região que são aliados dos Estados Unidos, diante de um governo americano que ataca territórios de países árabes? E, na verdade, nós já temos um precedente sobre isso, que foi a Guerra do Golfo de 1991. Saddam Hussein queria, de todas as formas, trazer Israel para os combates contra o Iraque, porque isto fraturaria a coalizão liderada pelos Estados Unidos e envolvendo países árabes da região. Os Estados Unidos têm noção disto e, portanto, as suas forças militares na região cumprem uma função, mas de alto risco. Então, a função é de pressão, de dissuasão frente a qualquer iniciativa de outros países de atuarem na região. Mas, se os Estados Unidos tiverem que atuar propriamente, isto pode levantar populações e governos árabes, o que agravaria o conflito na região. Há, portanto, meios de superação? Sim, existem, né? O que o Brasil está fazendo, o que a China está fazendo, que é ampliar o campo de negociação entre as partes mediante pressão junto aos diretamente envolvidos. Mas há dificuldades dado o extremismo que está acumulado historicamente na região e a posição americana, ainda mais diante da pressão da comunidade judaica dos Estados Unidos e das eleições no próximo ano. Era isso que eu queria passar para vocês hoje, uma abordagem sobre alguns desdobramentos acerca deste conflito. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo aqui nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.